Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui quem está falando é o seu irmão Adenilson Garcia e neste vídeo de hoje eu vou aqui estar trazendo um estudo aonde eu creio, meus irmãos, que vai nos ensinar verdadeiramente como ser um discípulo do Senhor Jesus. Vai nos ensinar, vai nos mostrar se realmente hoje nós podemos ser conhecidos como um discípulo de Jesus. Mas antes, eu quero aqui já deixar aquele pedido de sempre para você que está chegando no canal agora, para você que vai assistir este vídeo e que ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, ativa também aí o sininho de notificações para que o YouTube possa aí te notificar todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Deixe também aí o seu like, os seus comentários e seu compartilhamento. Meus queridos, eu faço aqui esse pedido, todos os vídeos para você, porque é de suma importância para nós, para o canal, porque é através do seu like, é através da sua inscrição, é através dos seus comentários, do seu compartilhamento, que o YouTube vai perceber que os vídeos estão sendo bem vistos e assim então ele vai distribuir para mais pessoas e assim muitas mais vidas vão também ser alcançadas pela palavra de Deus através desse ensino que eu trago aqui nesse canal. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, nesse estudo de hoje eu quero aqui iniciar lendo um versículo da Bíblia Sagrada, Lucas capítulo 9, versículo 23. A Bíblia diz o seguinte: E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, nesse versículo nós vamos ver aqui um ensinamento bem claro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, muitas pessoas ainda possuem dúvidas sobre o que significa negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz, conforme Cristo ensinou. Nesse texto, nós iremos entender esta verdade tão importante que compõe a compreensão acerca do que é de fato ser um discípulo de Jesus. Mas antes é importante saber que esse ensino ele é tão fundamental que Jesus transmitiu essa verdade explicitamente por mais de uma vez. Mateus capítulo 10, versículo 38, Mateus capítulo 16, versículo 24, Marcos capítulo 8, versículo 34, Lucas capítulo 9, versículo 23, que foi o que nós lemos, Lucas capítulo 14, versículo 27 e João capítulo 12, versículo 26. Primeiro aqui, meus queridos, nós vamos ver então o que significa a expressão negue-se a si mesmo. Como vimos acima, este ensino foi transmitido por Jesus em diferentes ocasiões, porém a lição é exatamente a mesma. O que todas as passagens têm em comum, além do mesmo significado, é o ensino sobre o custo do discipulado. Esse ensino ele é tão importante que em Marcos 8,34 e Lucas 9,23 somos informados que Jesus se dirigiu à multidão, ou seja, não apenas seus 12 discípulos precisavam ouvir essas palavras, mas todos. Na passagem correlata em Lucas 14, 27, o mesmo acontece. Vamos ver aqui Lucas 14, 27. E qualquer que não levar a cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo.
Irmãos, perceba aqui, antes da sentença negue-se a si mesmo, Jesus usou a expressão vir após mim. Essa expressão significa unir-se a Ele, unir-se a Jesus. Aqui Jesus utilizou como base o fato de que frequentemente ele era seguido por multidões, mas andar literalmente atrás dele não significava ser seu seguidor. Então Jesus ensinou o que realmente faz com que uma pessoa seja um discípulo verdadeiro, um seguidor genuinamente unido a ele. Essa pessoa precisa negar-se a si mesmo. A condição de negar-se a si mesmo inclui muita coisa. Eu vou citar aqui apenas 3 exemplos, mas analisando no contexto da Bíblia e na Bíblia por um completo, por todo, nós vamos ver, meus irmãos, que realmente negar-se a si mesmo inclui muitas coisas. Primeiro exemplo: negar-se a si mesmo é amar ao Senhor acima de todas as coisas e ser fiel à causa do Evangelho, acima de qualquer aspiração pessoal. Segundo exemplo, negar-se a si mesmo é dizer não à natureza humana decaída, ou seja, o velho eu, que tenta nos desviar para as concupiscências das obras da carne. Terceiro exemplo, negar-se a si mesmo é renunciar toda confiança em sua própria natureza, religiosidade, capacidade e obras, e entender que a salvação depende exclusivamente de Deus e que os méritos pertencem tão somente a Cristo. Em outras palavras, no ensino de Jesus, aquele que nega-se a si mesmo é alguém capaz de dizer: Jesus é o primeiro em todas as áreas da minha vida. É nisso que consiste o princípio de que o verdadeiro seguidor de Cristo o ama mais do que seus familiares e do que a sua própria vida, a ponto de estar disposto a perdê-la por causa deste amor e pelo compromisso com o Evangelho. Lucas capítulo 9, versículo 24. Porque qualquer que quiser salvar sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. A importância do negue-se a si mesmo pode ser notada na segunda parte do capítulo 14 do Evangelho de Lucas, onde Jesus conta a palavra do construtor da torre e o rei guerreiro. Nesse capítulo, Jesus utilizou por 3 vezes a expressão não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 26, 27 e versículo 33. No versículo 26, onde a sentença aparece pela primeira vez no capítulo, Jesus se voltou para a multidão e ensinou que seus verdadeiros seguidores o amam acima de tudo e dão suas vidas por ele. No versículo 27, onde a sentença se repete pela segunda vez, Jesus ensinou que seus verdadeiros seguidores sempre estão dispostos a sofrer pela causa do Evangelho. E finalmente, no versículo 33, Jesus concluiu esse ensino falando que para segui-lo, seus discípulos precisam renunciar tudo o que possuem, isto é, no sentido de demonstrar uma lealdade incondicional, uma completa negação de si mesmo. De fato,
Quando você ama mais a Cristo e o seu Evangelho do que pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, irmãs e sua própria vida, de modo que esse amor o leva a sofrer o que for, o que for preciso para que o reino de Deus e a sua justiça seja proclamado, naturalmente o que existirá é uma total renúncia e negação de o que você é ou possui. Sobre isso, o apóstolo Paulo explicou de forma perfeita o que significa negar-se a si mesmo, ao dizer: as coisas que para mim eram lucro, agora as considero perda por amor a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Meus queridos, aqui nós vimos, um pequeno resumo do significado da expressão negue-se a si mesmo. Agora nós vamos ver o que significa a expressão tome a sua cruz. O significado do tome a sua cruz está intimamente ligado ao negue-se a si mesmo. Em primeiro lugar, nosso Senhor ensina que é preciso negar-se a si mesmo. E em segundo lugar, ele ensina que é preciso tomar a cruz. A figura usada nessa expressão por Jesus é de um condenado carregando seu próprio instrumento de execução para o lugar onde a pena capital será aplicada. Esse era um costume daquela época e foi assim também com o nosso Senhor a caminho do Calvário. João capítulo 19, versículo 17. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. No entanto, a grande diferença entre o condenado e o discípulo de Jesus é que o condenado ele faz isso forçadamente. E se tivesse uma única oportunidade, ele correria o mais depressa que pudesse para bem longe, enquanto o seguidor de Cristo faz isso voluntariamente. O discípulo verdadeiro não deseja fugir, não deseja correr para longe, ele deseja apenas combater o bom combate, como diz em Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tomar a sua cruz significa aceitar irremediavelmente a aflição, a dor, a vergonha e a perseguição por amor a Cristo e ao seu Evangelho. Mas, infelizmente, meus irmãos, existem pessoas que acabam interpretando de modo errado o significado de tomar a sua cruz. Essas pessoas, elas aplicam essa expressão de um modo muito genérico, atribuindo-a a qualquer tipo de aflição comum que acomete a todas as pessoas ao longo de suas vidas. Porém, esse não é o sentido bíblico correto. Algumas pessoas, quando falam em levar a cruz, acabam cometendo também outro tipo de erro, ao enaltecerem de maneira tal sua cruz pessoal, que acabam diminuindo o significado da cruz de Cristo. Nunca podemos comparar a cruz que somos convidados a carregar com a cruz que Cristo carregou, porque isso resultaria no falso entendimento de que o sofrimento de Cristo foi simplesmente apenas mais um entre muitos. A agonia do Senhor Jesus foi singular e representa o valor infinito
de seu sacrifício, expressando o inimaginável castigo exigido pela justiça de Deus, quando ele carregou a nossa desgraça e se tornou maldito pelos nossos pecados. Por outro lado, o levar a cruz para nós não traz o significado de condenação e castigo. Ao contrário, representa o grande privilégio de podermos levar o seu vitupério. Hebreus 13:13. Participando das aflições de Jesus com grande alegria, satisfação e inteira submissão. Assim tomamos a nossa cruz quando seguimos o nosso Senhor, por onde quer que Ele vá, não nos importando com as condições, antes confiando plenamente em seu sangue remidor, refletindo sua mente e proclamando a sua obra. João 13, versículo 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Aqui, meus queridos, nesse versículo, nós vemos aqui, né, o próprio Jesus pregando ali, né, para os discípulos, para aquela multidão, e falando sobre, né, o exemplo que ele nos deu. E que é para nós pegar este exemplo que ele nos deu de tudo que ele fez, para que nós também viemos fazer. Olha que maravilha, né, esse versículo, né, quando Jesus ele nos ensina, né, dessa forma, dessa maneira. Em Mateus capítulo 10, 38 e Lucas 14, 27, encontramos o paralelo negativo dos textos registrado em Mateus 16, 24, Marcos 8, 34 e Lucas 9, 23. Nos dois primeiros lemos: quem não toma a sua cruz, e qualquer que não levar a sua cruz, enquanto nos três últimos lemos basicamente: tome a sua cruz. O significado é o mesmo, porém, quando a sentença aparece em sua forma negativa, fica enfatizado de forma ainda mais clara o que sucede com aqueles que falham em carregar a sua cruz. A saber, diz Jesus, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Ou, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 27. Imediatamente após transmitir esse ensino, Jesus também esclareceu o que significa não ser digno dele ou não ser contado como um de seus discípulos. Este, achando ter salvado sua vida, perderá, mas o que nega-se a si mesmo, toma a sua cruz, recebe a promessa de um maravilhoso galardão. Quem perde a sua vida por amor de mim, a achará. Lucas 9, 24. Outra coisa interessante é o detalhe do texto de Lucas 9, 23, que traz a expressão: tome cada dia a sua cruz. Aqui temos claramente a implicação de que a cruz pessoal não pode ser repartida ou dividida. Ela é sua e não do próximo, e carregá-la deve ser uma tarefa diária. O que fazer após o negue-se a si mesmo e o tome a sua cruz? Vamos ver então. Após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, resta o siga-me. Lucas 9, 23, no finalzinho, fala sobre, né, essa parte. Siga-me. Seguir a Jesus significa caminhar em seus passos,
confiando inteiramente nele e obedecendo a sua vontade em plena gratidão pela salvação nele recebida. Em outras palavras, o que o texto está dizendo aqui é que naturalmente, após negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, resta à pessoa segui-lo, sujeitando-se aos seus mandamentos. Na verdade, a frase negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, nitidamente está descrevendo a verdadeira conversão, que é sucedida por uma santificação que perdura por toda a vida. Como alguém pode negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus? A resposta para essa pergunta é aterrorizante e ao mesmo tempo maravilhosa. É aterrorizante porque ao homem é impossível, por suas próprias forças, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É maravilhosa porque, diante da nossa miséria, podemos compreender que a graça de Deus nos alcançou e, através do novo nascimento, pela obra regeneradora do Espírito Santo em nossos corações, somos capacitados a fazer o que de nenhum outro modo poderíamos fazer. O verdadeiro seguidor de Jesus foi feito nova criatura. O Espírito Santo não o abandona à sua própria sorte. Se da nossa própria natureza apenas provém obras da carne, do Espírito provém o fruto que é gerado em nós, capacitando-nos a viver uma vida de total entrega ao Senhor. Ao verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Vai estar falando sobre este relato, de que o verdadeiro cristão é dado o poder de sofrer pelo nome de Cristo. Sempre devemos nos lembrar de que o mesmo que disse: "Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei", também disse: "Qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo." Em Cristo, certamente nós podemos descansar, mas isso não é o mesmo que ficarmos ociosos. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, e com Ele padecemos, para que com Ele também sejamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 17. Ele carregou sobre si a nossa maldição, e seu amor nos constrange de tal maneira que negar-se a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo é a maior satisfação que poderíamos ter. Bom, meus irmãos, esse foi o nosso estudo de hoje, aonde verdadeiramente aqui Jesus ele nos ensina muito com essa passagem, né, de Lucas 9, 23. Aqui ele nos mostra realmente como nós devemos agir, o que nós devemos fazer no decorrer da nossa caminhada na presença dele, para nós realmente sermos chamados de discípulos de Jesus. Nós vemos aqui, meus queridos, que não é fácil ser discípulo de Jesus. Não é fácil como muitos acham que são. Como muitos pensam que ser discípulo de Jesus é ter uma vida de regalia, ter uma vida somente de bênçãos. Como muitos pregam por aí, é ter uma vida a qual você não vai passar por sofrimento nenhum. Né? Um evangelho
a qual muitos pregam que na verdade não é o verdadeiro Evangelho de Cristo. O verdadeiro Evangelho de Jesus é esse aqui, a qual Jesus está nos ensinando. Então, que através desse estudo, meus irmãos, nós possamos, né, nos meditar, que através desse estudo nós possamos olhar para dentro de nós mesmos, analisarmos nós mesmos como que está a nossa vida diante do Senhor Jesus. Será que nós estamos agindo dessa forma, dessa maneira? Será que nós estamos aqui negando a nós mesmos, tomando a nossa cruz e seguindo a Jesus? Para que assim nós possamos ser chamados de discípulos de Jesus, para que assim nós podemos ser conhecidos como os verdadeiros discípulos de Cristo. Então faça essa meditação para si mesmo, através desse estudo, e que você possa assim, meus queridos, andar verdadeiramente na presença de Deus, fazendo tão somente o querer e a vontade do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus.